Quem aqui daria tudo para conhecer a Deus? Quem aqui entregaria a própria vida para ter a Deus? Muitas vezes nós falamos emotivamente: Deus, eu quero você mais do que tudo. Deus, eu desejo você, eu anseio por você. Mas a nossa vida e nossas atitudes, os reflexos dela, mostram que nós não queremos Deus. A verdade é que a dimensão que nós vamos ter de Deus, ela corresponde ao quanto nós estamos dispostos a entregar por Deus. Eu não conheci nenhum homem que teve muito de Deus sem entregar tudo para Deus. Nós amamos ler a Bíblia. Nós amamos ver aqueles testemunhos de fé de homens que viveram coisas extraordinárias. Mas vocês já pararam para pensar o quanto esses homens entregaram para viver aquilo? Até onde esses homens foram para viver aquilo? A fé, ela é uma dimensão de entrega, não de recebimento. A gente escuta muito fé naquilo que nós devemos receber, aquilo que nós queremos receber. Não, você tem que ter fé para receber isso, você tem que ter fé para isso. Mas na verdade a fé está ligada com aquilo que a gente tem que entregar. Porque receber é uma consequência daquilo que nós entregamos. Receber é uma consequência. A fé para receber, na verdade, é a fé para entregar. É a fé que nós estamos dispostos a ir. Então hoje eu quero falar de um grande homem, que ele tinha tudo para ser um dos maiores reis de Israel. Mas a vida dele começou lindamente. Mas no meio do caminho, ele tomou certas decisões. Quando já estava tudo muito bem, ele começou a tomar certas decisões, onde ele andou para trás. E o fim da vida dele não foi legal. Abram lá em 2 Crônicas 16, 9. Eu vou estar lendo na versão NVI. Amém? Todo mundo achou? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerra. Irmãos, aqui Deus, Ele está falando isso para Asa. O rei Asa, ele foi um dos grandes reis de Israel, que tomou certas atitudes, num tempo onde existia muita idolatria, no caso em Judá, porque ele foi um rei de Judá, na época que foi separado Israel e Judá. Asa foi um dos grandes reis, ele enfrentou o sistema, a gente pode dizer assim, e Asa prosperou muito, em tudo que ele colocou a mão dele. Porém chegou um momento onde ele teve medo, e ele já não mais confiou no Senhor com todas as suas forças. Ele já não mais entregou para o Senhor tudo que ele tinha. E aí veio essa palavra para ele: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Aqui ele está falando que os olhos de Deus estão para fortalecer quem? Quem lhe dedica totalmente o coração. Num tempo onde a gente tem, às vezes, ouvido muitas mensagens paternalistas, mensagens onde, assim, é aquilo que Deus quer fazer por você, irmão, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Deus vai te entregar isso, você vai receber aquilo. A gente tem dificuldade de entender que nós temos um Deus exigente. E nós podemos entender a exigência de Deus quando nós olhamos o sacrifício de Jesus. Se Deus não poupou o seu filho e sacrificou ele numa cruz, porque o nível de exigência dele exigia que Jesus fosse morto. Às vezes a gente olha para isso, a gente acha, não, tudo bem eu viver uma vida tranquila. Deus, eu quero você na dimensão o suficiente para que minha vida seja tranquila. Na dimensão o suficiente para que eu tenha um bom dia. É isso que eu quero.
Eu não estou disposto a entregar tudo por você. Eu não quero sofrer por sua causa. Eu não quero enfrentar desavenças por sua causa. Eu não estou disposto a ser odiado por sua causa. Eu não estou disposto a viver na pobreza se necessário por sua causa. O que eu quero de você é na dimensão daquilo que você tem para me fazer viver uma vida tranquila. Esse tem sido o evangelho desses dias, que a gente tem ouvido muito por aí. É o Deus que vai dar aquilo para a gente viver tranquilamente. Então assim, eu busco a Deus quando eu preciso de algo. Eu oro quando eu estou necessitando de algo. Aí você vê uma geração de autopiedade, que está lambendo as próprias feridas, que está olhando para aquilo que as pessoas fizeram para ela, não consegue perdoar, não consegue liberar. Uma geração que está vivendo em depressão, em ansiedade, e vive escrava daquilo. Porque ela sempre está esperando, Deus, por que você não me livra disso? Deus, por que você não faz nada diante disso? E na verdade, o que Deus está esperando da gente é uma resposta. Irmãos, é verdade, Deus tem muito para a gente. Deus tem grandes coisas para a gente, coisas extraordinárias. Mas não vai ter isso enquanto a gente não der uma resposta correta. Nós só vamos experimentar coisas grandes de Deus quando nós dermos a resposta correta. Deus vai colocar a gente em grandes lugares quando a gente der a resposta correta. Porque o nosso Deus é um Deus exigente. Ele te entregou muito por você e Ele vai exigir muito de você. Se você quiser tudo de Deus, você vai ter que entregar tudo seu para Deus. Essa tem que ser uma realidade que a gente tem que viver. A gente tem que fugir da autopiedade. A gente tem que parar de ficar lambendo as próprias feridas. Está na hora da gente voltar a buscar a Deus de todo o nosso coração. Está na hora de a gente começar a renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades. A questão é, o que nós temos amado? O amor do nosso coração vai corresponder às nossas atitudes. Arrependimento, irmão, não é quando você se dobra e fala, Deus, eu errei, eu falhei, de novo eu fiz isso. Arrependimento é quando existe uma mudança na sua vida. É quando existe uma transformação na nossa vida. Isso é arrependimento. É essa atitude que Deus espera da gente. Não adianta você ficar falando assim, Deus tem promessas na minha vida. Nossa, Deus tem grandes planos na minha vida. Isso é uma verdade, eu não estou retirando isso aqui. Mas a questão é que isso só vai se realizar quando você entregar aquilo que é suficiente para você viver essas promessas. Existe uma exigência para você viver essas promessas, senão você não vai viver. Essa é uma realidade. A gente sempre fica esperando, não, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, mas é aquilo que você vai fazer, para que Deus possa fazer. Deus vai fazer muito mais daquilo que é a sua capacidade. Tem um salmista que ele fala assim, eu não lembro se foi Davi, quem foi, mas ele diz assim, olha, nossa força, nós não confiamos na força do cavalo ou na nossa espada, porque a nossa força vem do Senhor. E essa é uma verdade. Mas quem está disposto a se arriscar para esperar que Deus intervenha? Sabe, não, Deus vai dar essa vitória nessa batalha, mas primeiro você vai ter que ir para a batalha, e aí você tem que confiar que Deus vai te dar a vitória no meio da batalha. Quando Davi derrotou o gigante, o que ele teve que fazer primeiro? Arriscar a própria vida. Ele arriscou a própria vida, ele arriscou tudo o que ele tinha, que era a vida, que ele tinha mais especial. Aí a gente pensa assim, não, meu gigante é, sei lá, minha depressão, meu gigante é isso. Irmãos, que Davi enfrentou, ele entregou a própria vida. A questão é, você está disposto a entregar sua reputação, seu emprego, se for necessário, para falar a verdade, para se posicionar nos dias de hoje? A realidade é que daqui para frente a igreja vai começar a ser perseguida, irmãos. Irmãos, nós estamos perdendo para uma minoria muito barulhenta, uma minoria que fala e a gente está tremendo de medo, a gente está começando a pensar naquilo que a gente tem que falar. A verdade, a gente está começando a pensar, será que essa verdade vale a pena ser dita? A gente começou a negociar a verdade por medo de uma minoria barulhenta. E isso mostra muita dimensão do que é a igreja brasileira. Por que a igreja brasileira tem sido tão irrelevante? Por que a gente não tem vivido grandes coisas?
Segundo os dados, existe mais de 80% de cristãos nessa nação. Agora você parece, quando você vê um estado corrupto, parece que é uma igreja que tem 80% de cristãos nessa nação? Sinceramente, irmãos, se chegar a 50%, eu acho que eu estou sendo muito legal, é muito. A gente tem que começar a viver uma realidade. A gente tem que olhar para a nossa própria vida e falar assim, eu estou vivendo com intensidade. Sinceramente, eu acredito no céu de verdade. Eu acredito que esse Deus ele é tão poderoso. Eu acredito que o céu é o melhor lugar para eu viver. Eu acredito que a glória de Deus e tudo o que diz na Bíblia é verdade. A gente não tem vivido como se isso fosse verdade, irmãos. A gente não tem vivido como se isso fosse verdade. Sabe quem acreditou nisso de verdade? Foi os discípulos. Porque eles entregaram tudo que eles tinham. Eles entregaram tudo que eles tinham. Amém? Vamos lá para 2 Crônicas 14, 1. Segunda Crônicas 14, 1. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país estava em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. O reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Então eles então construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e grandes lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. O etíope, Zerá, marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. E caíram tanto deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e as suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre eles. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras, camelos, e então voltaram para Jerusalém. Então vamos lá, irmãos. Asa, filho de Abia, ele começa a reinar em Judá. E a sua primeira atitude é o quê?
retirar os altares idólatras. Irmãos, ele como um político, ele não se preocupou com a opinião dos iníquos, mas ele se posicionou em nome do seu Deus, e ele confrontou pessoas que não se alegraram com ele quando tiraram altares idólatras. Irmãos, para quem não sabe, o Léo até comentou aqui, por que aquele povo às vezes caía tanto em idolatria? O que acontecia que eles caíam tanto em idolatria? Não era só a questão de adorar um ídolo, mas também era o culto que eles faziam a esse ídolo. Era um culto cheio de orgias e bebedeiras, era um culto cheio de festas. É muito comum que para você adorar um desses deuses, você se envolvia em grandes imoralidades, festas e bebedeiras. Era algo comum, era nisso que o povo caía. Então não era a questão de adorar somente um ídolo, mas era o ritual que eles faziam, era isso que dava prazer neles. E quando Asa confronta isso, ele começa desagradar algumas pessoas, mas ele se posiciona. E aí ele se posiciona, e aí o povo etíopes vem lutar contra ele com 1 milhão no seu exército. E Asa vai até eles. Asa vai e enfrenta eles. E no meio do caminho ele clama ao Senhor. E o Senhor dá o quê? Socorro a ele. Mas primeiro houve uma atitude de Asa. Ele confrontou aquilo que estava de errado. Ele confrontou o sistema que estava de errado. E aconteceu que na vida dele houve um livramento do Senhor, um milagre. E aí ele começou a viver uma grande prosperidade. Vamos para o próximo capítulo. 2 Crônicas, versículo 15. Amém? Diz bem assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então, a primeira questão é: o Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com ele. A resposta de Deus na sua vida depende de você. A gente está clamando, esperando que Deus tem que fazer algo, mas a maioria das vezes, se não falar 100%, o que está faltando é uma resposta nossa, e não uma resposta de Deus. Irmãos, da parte de Deus, Deus fez tudo o que pode. Lá em Efésios, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Sabe por que essa bênção ainda não entra na nossa vida? Porque falta certas atitudes nossas. Falta postura em nós. Lá em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu já vi um monte de teólogo inventar um monte de desculpa para isso, mas é uma verdade. Quem não tem coragem, quem não se posiciona, não assume nenhum lugar no reino dos céus. O céu não é para ele. Vamos continuar? Onde que eu parei? No versículo 3, eu acho. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muito distúrbio afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas vocês devem ser fortes e não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu a palavra e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, rei de Asa, encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim,
e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que esteve em frente ao pórtico do templo. Agora pula lá para o 12, versículo 12. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma, de buscar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor, em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com toda a disposição. Então ele deixou que o encontrassem e lhe concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor a sua avó Maca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Irmãos, às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, parece que Deus no Velho Testamento era muito mais rígido, e no Novo Testamento é um Deus mais de amor, e essa é a maior mentira que tem. Por mais que nós temos uma revelação progressiva da Bíblia, e mesmo essa revelação progressiva, ela ainda não é a total revelação de Deus, pois Paulo lá em 1 Coríntios 13 diz assim, olha, agora o conhecemos em parte, então o conheceremos como Ele nos conhece, agora o conhecemos como um espelho obscuro, vemos como num espelho obscuro, então o conhecemos face a face. O que ele está falando? Agora nós temos uma visão de Deus, nós conhecemos Ele num pouco, porque Deus Ele é muito profundo, Ele é muito mais muito maior do que nós conseguimos imaginar ou pensar. Mas a Bíblia tem uma revelação progressiva de Deus. Mas quando nós vemos Jesus assim, ó, aquele que não está disposto a comer da minha carne e do meu sangue, esse não é digno de mim. Ele fala uma frase assim, olha, um homem que vai entrar na guerra contra o rei, ele não calcula antes de entrar nessa guerra. E aí ele fala do preço de você calcular o custo de servir a Ele. Sabe por quê? Porque o custo de servir a Deus é tudo que nós temos. É tudo que nós temos. Ou nós entramos nessa vida de cristão de verdade, ou a gente nunca vai ver resultado na nossa vida. Sabe por que a gente às vezes vê ímpios se dando melhores, vendo mais graça às vezes de Deus na vida deles do que na nossa? Sabe por quê? Porque eles são convictos naquilo que eles acreditam. E a gente é morno. E lá em Apocalipse, quando Deus encontra alguém morno, ele fala assim, olha, seja quente ou frio, se for morno eu vou te vomitar. Sabe por que a gente às vezes vive em ciclos da nossa vida e nunca rompe? Porque a gente é morno. Essa mornidão faz que a gente não rompa na nossa vida. Faz a gente não experimentar mais de Deus. Essa autopiedade faz a gente não conseguir mais viver mais de Deus. Essa preocupação com as coisas desse mundo faz a gente não viver mais de Deus. A falta de amor ao Senhor. E parece que foi assim, será que Deus me esqueceu? Irmãos, não foi Deus que te esqueceu, às vezes foi você que esqueceu a Deus. É você que está ali tratando Deus como o pai que vai te dar as coisas boas. Aí você pensa assim, não, mas aí eu vou todo sábado na igreja. O Senhor vai começar a me abençoar. Lembra que eu te falei? É sobre entregar tudo. Não é só sobre vir na igreja. É sobre toda a sua vida. É sobre todo o seu coração. É sobre o seu tempo. É sobre a sua disposição de viver a verdade. É sobre o quanto você se comprometeu de viver o plano e o propósito de Deus. É sobre você entrar nas guerras que Deus está te chamando para você entrar. É sobre parar de fugir das aflições e começar a enfrentar aquilo que você tem que começar a enfrentar na sua vida. É essa dimensão que nós temos que começar a entrar, irmãos, para nós começarmos a viver mais de Deus. Está na hora de a gente começar a fazer uma mudança na nossa vida. Enquanto a gente fica assim, Deus, se você fizer isso, aí eu faço aquilo. A gente começa a querer negociar com Deus. Não existe negociação com Deus. Quando Ele entregou Jesus por sua causa, Ele não negociou com você, Ele só entregou. Ele exigiu muito. E Ele vai continuar exigindo, porque Ele fez muito por nós. Irmãos, a Bíblia diz
que não existe uma cidade que é construída num monte para ser escondida. E ele fala assim que nós somos como uma cidade construída num monte. Nós somos como uma lamparina no meio de uma casa escura. É para ser visto. É para refletir aquilo que está errado nessa terra. Nós somos as mãos, os pés, o corpo de Jesus na terra. Jesus disse: se perseguiram o mestre de vocês, quanto mais vocês. O grande problema dos fariseus, que acreditavam em Jesus e não seguiram em Jesus, é que eles queriam agradar mais a homens do que a Deus. Quando Pedro foi preso a primeira vez, e aí eles exigiram que Pedro nunca mais falasse o nome de Jesus, ele falou assim: será que nós deveríamos agradar mais a Deus do que deveríamos agradar mais a homens do que a Deus? A questão é, quantas vezes a gente está pensando mais em agradar os homens do que a Deus? Quantas vezes a gente não começa aquilo que Deus mandou a gente começar por medo de outras pessoas? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? A gente não tem às vezes atitudes na nossa vida, porque tem pessoas que falam assim: olha, você não vale nada. Não, quem que é você? E a nossa falta de ousadia. Em Hebreus fala para nós entrarmos com ousadia no Santo dos Santos, porque Jesus abriu um véu para agora a gente entrar com ousadia. A nossa falta de ousadia na vida, a coragem de acreditar: eu quero fazer a vontade de Deus, eu estou disposto a entregar tudo que eu tenho para Deus, a minha reputação, aquilo que as pessoas vão pensar de mim, mas o que eu quero é agradar aquele que me chamou. Eu não estou disposto a agradar pessoas. É essa convicção de coração que leva a gente a viver coisas extraordinárias em Deus. É aquilo que a gente quer viver totalmente em Deus. Foi isso que Asa estava fazendo. E uma das atitudes de Asa é o quê? Depor a própria mãe. Quantas vezes a gente está tentando agradar a nossa parentela, ou com medo de confrontar a nossa parentela? A gente deixa a nossa parentela, às vezes, na nossa vida, fazendo certas coisas que está errado. Aquele que ama mais pai, mãe, do que a mim, esse não é digno de mim. Eu não vim trazer paz na terra, mas vim trazer espada. Essa é uma frase de Jesus. Aí parece que Deus se converteu e que virou só Deus de amor. Sim, isso é amor, irmãos. Nem toda correção é amor, mas no amor existe correção. Amor, lugar onde não existe confronto, não existe amor. Quando você vê o seu irmão sendo destruído e você se cala, você está sendo cúmplice. O que na verdade você está querendo é agradar a Ele, mais do que a Deus. Nós temos que voltar a um tempo de postura como igreja, irmãos. Um tempo onde a gente ama a Deus com tudo. Um tempo onde a gente entrega tudo para Deus. Está na hora da gente começar a se posicionar. Está na hora. A gente tem que começar a mudar a gente primeiro. As nossas atitudes. O nosso coração. Quantas coisas o nosso coração ainda não está no lugar certo. O quanto a gente está com preguiça ainda de buscar a Deus. O quanto a gente está dando desculpa para não viver aquilo que Deus está chamando a gente. Ah não, Deus, deixa a hora que melhorar isso eu faço aquilo. Ah não, sempre postergando. Enquanto a gente não tiver uma atitude de entrega, onde vai ter tudo, onde existe uma vida de santidade, de pureza, a gente não vai viver coisas extraordinárias em Deus. Irmãos, não é vir na igreja que sua vida vai melhorar, desculpa. É quando você começar a ter atitudes na sua vida que vai começar a melhorar. Essa é a verdade. É só quando a gente começar a ter atitudes de verdade, arrependimento, de transformação, de mudança de caráter, de vida, que nossa vida vai começar a melhorar. Quando a gente começar a exercer os lugares que Deus chamou a gente para exercer. Irmãos, Deus chamou a gente para lugar de autoridade. Deus disse para o homem quando criou o homem: eu vos dou autoridade sobre toda a terra, sobre os animais do campo, sobre as flores, sobre tudo eu vos dou autoridade. Enquanto o homem não exerce essa autoridade, ele vai viver escravo das coisas desse mundo. Ou você exerce o lugar que Deus está te chamando, ou você vai continuar como escravo. Essa é a verdade.
Quando Deus confronta Caim, porque Caim estava bravo, irado, ele falou assim: Caim, o pecado será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Primeiro a gente começa a aprender a dominar a nós mesmos. Se a gente não aprender a exercer esse domínio sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, a gente vai viver como escravos. Abram Filipenses 4. Eu estou fugindo um pouquinho de asa aqui, irmãos, porque Deus está me chamando para essa atenção sobre isso. Eu não sei se tem alguém vivendo, eu e o Fernando estávamos conversando sobre isso, tempos de ansiedade, tempos de depressão. Mas só existe um lugar que a gente pode vencer isso. Quando a gente começa a exercer o domínio, a autoridade que Deus nos deu. Abram aí Filipenses 4, versículo 4. Diz bem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Primeiro vocês fazem isso, aí o Deus de paz vai estar com vocês. Primeiro coloquem isso em prática, comece a coordenar os seus pensamentos, pense em tudo que é bom, alegre, porque o fruto do Espírito é o quê? Paz, bondade, alegria, benignidade. Esses são os frutos o fruto do Espírito. Agora o que? Cabe a nós exercitarmos isso na nossa vida, começarmos a dominar sobre os nossos pensamentos, porque as nossas emoções são frutos dos nossos pensamentos. Enquanto a gente não exercer autoridade sobre os nossos pensamentos, a gente vai ser escravos das nossas emoções. Enquanto a gente não começar a perdoar aqueles que nos feriram, a gente vai continuar sendo escravos das nossas emoções. Enquanto a gente não começar a ter atitudes na nossa vida, a gente vai continuar sendo escravos. A gente está clamando a Deus: Deus, por que você não faz nada por mim? É você que não faz nada por você mesmo. Deus tem infinitas coisas para derramar na sua vida, mas a sua passividade, a nossa passividade diante da vida, é que leva a gente a viver como os escravos, a não viver a promessa de Deus e tudo que nós temos em Deus. Essa é a verdade. Enquanto nós não exercermos o lugar de autoridade que Deus nos chamou, a gente nunca vai experimentar grandes coisas em Deus. Enquanto a gente não for ousado, corajoso, enquanto a gente não for valente, a gente não vai viver coisas grandes em Deus, irmãos. Essa é a verdade. Ser escravo do medo é uma escolha nossa. Cabe a nós dominarmos sobre isso, cabe a nós começarmos a lutar. E quando você se posicionar para guerrear, aí você vai começar a ver a intervenção do Senhor. Enquanto você ficar fugindo, correndo, procurando vários artifícios para fugir disso, mais isso vai te perseguir e pior vai ficando. E isso acho que é um plano até de Deus, te apertando até você começar a ter uma atitude, até você amadurecer. Irmãos, a Bíblia diz que a fé, ela é provada. E a fé provada, junto com a perseverança, ela gera em nós maturidade. Assim como o ouro passa pelo fogo, nós passamos pela prova, para gerar maturidade, casca em nós, para nós exercermos o lugar de autoridade. Só uma vez que nós temos maturidade é que nós vamos exercer os lugares que Deus chamou para a gente. As promessas só vão corresponder quando nós correspondermos com Deus primeiro. Essa é a verdade. Vamos voltar lá para 2 Crônicas. Então Asa confrontou, irmãos, as pessoas do reino, a sua própria família, para agradar a Deus. E ele viveu grandes coisas em Deus. Porém, no meio do caminho, ele mudou de opinião, irmãos. Abram aí em 2 Crônicas 16.
2 Crônicas 16, bem assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes de suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Gebá e Misba. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos do rei de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. E ele morreu com essa doença. A atitude de Asa de começar a confiar em homens e parar de confiar em Deus. Ele entregou os depósitos do templo de Deus para conseguir tirar o seu inimigo do seu território. Ele começou a tentar negociar com os inimigos. Irmãos, quanto que a gente está tentando às vezes negociar com os nossos problemas? Quantas vezes a gente está tentando negociar com pessoas que fazem mal, com coisas erradas? Quanto a gente está tentando fechar os olhos para aquilo que está errado, tentando ignorar as coisas erradas da nossa vida? Quanto a gente parou de voltar os olhos para o Senhor, um coração totalmente ao Senhor? Essa foi a queda de Asa, um rei que tinha tudo para viver uma grande história como Davi viveu. Mas ele começou o quê? A negociar com quem não deveria negociar. Toda vez que você vê um homem negociando com coisas erradas, começa a falar assim: não é tudo isso, não precisa ser tão radical assim. Não, você não precisa ser tudo isso. A queda desse homem é logo. Pensem bem. A gente estava com um presidente. E esse presidente parecia ser um cara bom. Mas esse cara negociou. Negociou com homens que não deveria ter negociado. Eu não ia falar sobre isso. Mas ele negociou. E Deus tirou ele do lugar que ele deveria estar até hoje. Irmãos, quando a gente começa a negociar com pessoas que não deveriam estar negociando, negociar situações que não deveria negociar, quando a gente começa a ficar com medo do sistema, a gente vai ser engolido pelo sistema. Quando você, certeza que depende de certas atitudes que você tomar como cristão, o seu cargo vai ser perseguido, sua posição vai ser perseguida. É o que está acontecendo. Porque existem pessoas erradas em posições de governo nesse país.
Mas a gente só vai vencer isso quando a gente começar a se posicionar. Enquanto a gente fugir, enquanto a gente abaixar a cabeça, enquanto a gente baixar a cabeça, a gente vai viver como escravos. A gente começa primeiro tomando domínio sobre nós mesmos, mudando a nossa vida, mudando as nossas atitudes. Uma vez que a gente tem uma atitude na nossa vida, a gente tem que começar a ter atitudes lá fora como cristão. A gente tem que parar de ter medo, parar de negociar os princípios e os valores, parar de fugir de confronto. Quanto mais a gente fugir, irmãos, mais escravos a gente vai ser. Quanto mais a gente se calar, mais escravos a gente vai ser. E o sistema vai engolir a gente. E Deus vai cobrar isso da gente, porque a gente não se posicionou, porque a gente teve medo, porque a gente negociou com as coisas erradas, porque a gente tem uma postura que não agradou o Senhor. Eu não olho para Deus e vejo um Deus fraco, um Deus que não se posiciona. Se Deus se posiciona, o que Ele espera da gente é posição também, tanto na nossa vida, quanto nas situações da nossa vida. Enquanto a gente ficar procurando ter uma vida boa e não começar a agradar o Senhor de verdade, irmãos, as coisas não vão melhorar. E o pior é que se a gente conseguir viver uma vida boa e chegar diante do céu e ser desaprovado por Deus, o que valeu? A gente não está aqui por causa de reputação. A gente não está aqui, irmãos, para poder ter coisas boas. Nosso objetivo é fazer as coisas do reino, é alcançar pessoas para Jesus, é falar a verdade do reino, é pregar o evangelho. Agrade quem quiser ou desagrade quem quiser. A verdade é que a gente tem que começar a se posicionar. A gente tem que parar de ser tímido, irmãos. Tem uma frase de um homem que ele fala assim: olha, o problema não é a quantidade de ímpios, mas a falta dos justos. Quando os justos se posicionam, quando a verdade é começada a ser declarada, a mentira não tem como se manter. A mentira só se mantém enquanto a verdade está sendo escondida. E quem é responsável pela verdade? É a igreja de Cristo. E se a igreja de Cristo está escondendo a verdade, se a igreja de Cristo ficar escondendo a verdade, a gente vai viver como escravos. A mentira vai continuar reinando. Não adianta nós metermos o pau na política, falar que está tudo errado. O problema não é lá, o problema está aqui. Porque quando a gente mudar isso daqui, a gente muda lá. Quando a gente começar a se posicionar aqui, na nossa vida, nossas atitudes, a gente vai mudar lá. Fugir não é uma opção. Se esconder não é uma opção. Está na hora de a gente começar a confrontar as mentiras da nossa vida. Está na hora de a gente começar a confrontar os nossos pecados. Está na hora de a gente começar a confrontar a nossa passividade, o nosso medo. Está na hora de a gente sair do lugar de conforto. Deus não colocou a gente na terra para estar numa zona de conforto. Eu quero repetir aqui, Deus tem grandes promessas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Essa palavra não é uma palavra para te desanimar, não é uma palavra para te criticar, mas é uma palavra para falar assim: Deus tem muitas coisas que quer fazer na sua vida, mas Ele só vai fazer quando você tiver uma atitude. Deus só vai fazer certas coisas na nossa vida quando a gente tiver uma atitude que corresponde àquilo. Se Deus te colocar em um lugar de autoridade hoje, e você for tímido, você vai desperdiçar esse lugar de autoridade. Sabe, irmãos, a gente deveria estar vendo cegos sendo curados, aleijados andando. É com esses frutos que a gente deveria estar pregando o evangelho. A gente deveria estar profetizando como no Velho Testamento, mas nossa timidez tem impedido a gente de viver isso em Deus. Nós podemos viver muito mais, irmãos. Grandes coisas Deus tem para nós.
Grandes coisas Deus tem para nós. O salmista, em Salmos 16, 18, diz bem assim: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-se do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revela puro, mas com o perverso reages à altura. Deus vai se mostrar para você conforme você se mostra, conforme a sua atitude. Deus, ele corresponde à sua atitude. Enquanto a gente for pessoas medrosas, pessoas que não têm convicção, pessoas que ficam esperando que Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer um milagre na minha vida. O milagre é a sua atitude, é como quando você começar a ter uma atitude diferente, aí o milagre vem. O milagre é quando você começar a usar naquilo que Deus está te chamando. Quando você começar a exercer a posição e a postura que Deus está te chamando, aí o milagre vai vir. Aí as maravilhas de Deus vão derramar sobre a sua vida. A gente está estudando Provérbios lá no discipulado, e ele fala que na sabedoria existe honra, bens, riquezas. Mas primeiro ele fala assim, olha, entregue tudo, faça de tudo para obter a sabedoria. E depois nós vamos ver que a sabedoria é o próprio Jesus. Se nós queremos viver tudo que Deus tem para nós, nós temos que tomar uma posição. Na economia existe algo que se chama oferta e demanda. Se não houver demanda na sua vida, não vai ter oferta de Deus. Essa é a verdade. Eu quero chamar aqui na frente quem quer se posicionar e começar a viver uma nova história, uma nova atitude. Quem quer romper com a passividade. Quem não quer mais fugir, quem quer começar a se posicionar nesses tempos, quem está disposto a entregar a própria vida por amor a Deus, quem quer fazer um compromisso aqui diante da igreja, nós como igreja, amém? Vem aqui na frente, quem?